Um avião comercial é pego por uma forte turbulência e inevitavelmente cai no mar perto de uma pequena ilha, onde agora todos os que sobreviveram à queda, além de terem que tentar não morrerem de sede, terão de escapar dos ataques terríveis de criaturas mutantes que estão por todo lugar. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular uma história de monstros e ação do filme da vez chamado Crocodile Island, de 2020. No ano de 1945, 2 soldados americanos estão voltando para casa depois de lutarem na Segunda Guerra Mundial. Porém, eles rapidamente percebem que algo está errado quando seus equipamentos de voo ficam completamente descontrolados. Em seguida, vêm inúmeras criaturas aladas voando em sua direção e colidindo com o avião. Os soldados então são imediatamente forçados a pularem usando seus paraquedas. Quando por fim um deles consegue pousar na praia de uma ilha e logo percebe que não estão sozinhos, pois ao observar seu amigo que ainda estava em pleno ar, vê um enorme crocodilo surgir da água e devorá-lo de uma vez só, deixando aquele soldado preso na ilha. Muitos anos depois, um avião comercial também passa pelo mesmo local onde houve esse incidente com os pilotos, que agora é conhecido como Triângulo das Bermudas. Mas os passageiros estão completamente alheios ao perigo que estão indo. Um homem chamado Hal é um pai solteiro que viaja junto com sua filha adolescente chamada Lynn. Ele está completamente descontente com o novo namorado dela, cujo nome é Chen. O pai exige saber há quanto tempo eles estão namorando, mas é respondido apenas de forma ressentida por sua filha, que não lhe dá outra escolha a não ser encarar o namorado com raiva. Antes que ele possa argumentar mais, o avião inteiro começa a sofrer uma forte turbulência, fazendo com que todos os passageiros entrem em pânico de medo enquanto tentam colocar as máscaras de oxigênio. As coisas ficam ainda piores quando os pilotos percebem que seus equipamentos de voo estão falhando, deixando-os sem escolha a não ser baixar lentamente o avião em direção à ilha próxima. Porém, antes que a aeronave consiga chegar, eles veem várias criaturas voando em sua direção, colidindo com as turbinas e causando enormes danos ao avião. Isso fazendo com que ele caia rapidamente em direção ao oceano, enquanto os pilotos tentam desesperadamente manter o controle. Mas a aeronave sofre um rombo lateral e as pessoas são sugadas para fora pela diferença de pressão. Hal tenta chegar onde sua filha estava e eventualmente consegue se segurar no banco. Logo em seguida, o avião cai na água, ficando à deriva no oceano, e quando tudo parecia que iria ficar bem, os pilotos subitamente percebem que algo está errado quando veem que estavam indo em direção a algumas rochas. A aeronave inevitavelmente colide com elas, explodindo à frente na hora e deixando o avião em pedaços, enquanto os passageiros são jogados para fora como bonecos e com isso todos desmaiam. Quando Hal finalmente recupera a consciência, ele rapidamente resgata sua filha e a leva para a terra, onde eles percebem que apenas um punhado de pessoas conseguiu sobreviver. Os passageiros rapidamente descobrem que estão presos numa ilha, deixando eles sem outra escolha a não ser reunir todos os recursos que puderem. Logo, eles também percebem que estão quase sem água potável e todos os seus telefones parecem não terem sinal algum. Percebendo que não vão durar muito tempo na praia, Hal decide aventurar-se na floresta, onde poderá encontrar mais recursos para as pessoas sobreviverem. Ele segue mata dentro ao lado do namorado de sua filha e um outro sobrevivente. Eles não andam muito quando logo encontram uma pequena cabana construída rusticamente. Lá dentro eles encontram armas e munições. Porém, o mais importante é quando descobrem um caderno que parecia ter sido escrito por um soldado da Segunda Guerra Mundial, onde por sorte o sobrevivente que veio com eles é um professor que sabe inglês. Então rapidamente ele descobre lendo o diário que a ilha estava cheia de monstros gigantes. Isso faz com que eles imediatamente voltem para a praia para avisarem os outros sobre o possível perigo que correm. Por outro lado, um sobrevivente chamado Feng começa a brigar contra uma mulher pela única garrafa de água potável que havia. Felizmente, essa ação canalha dele é rapidamente interrompida por um outro sobrevivente chamado Lee, que dá um soco no agressor. A luta continua na água e um comissário de bordo tenta parar a briga, enquanto ninguém mais se oferece para ajudar. A esposa grávida de Lee, chamada Jaya, vendo isso, tenta impedir o marido e eventualmente consegue afastá-lo do conflito. Mas logo a briga continua quando então as pessoas percebem que algo estava se aproximando deles pela água, onde logo o comissário de bordo é atacado e devorado por um crocodilo. Todo mundo vê isso e começam a fugir imediatamente, enquanto vários répteis sobem para a praia e começam a devorar as pessoas que eram muito lentas para escapar. Quando Hal finalmente consegue retornar da floresta com os outros, eles ficam chocados ao verem que todos deixaram a área, ficando somente algumas pegadas de crocodilo para trás. Hal acha que seus amigos ainda devem estar vivos, o que os faz ir atrás deles imediatamente. Ao mesmo tempo, ainda estavam sendo continuamente perseguidos pelos animais que devoram qualquer um que fique para trás. Os sobreviventes são eventualmente divididos em grupos enquanto escapam em direções diferentes. Lynn consegue chegar a uma clareira com Lee, sua esposa grávida, e os outros que conseguiram escapar dos ataques dos crocodilos. Felizmente, eles conseguem encontrar água doce, assim permitindo que eles matem sua sede, quando Lee começa a ouvir barulhos vindos da floresta. Porém, logo percebem se tratar de Hal com os outros, onde finalmente conseguem se reunir novamente. No entanto, antes que eles possam comemorar, Hal começa a perceber vibrações na área, fazendo com que todos congelem de medo ao ouvirem os barulhos ficando cada vez mais altos. O que eles não perceberam é que um crocodilo gigante estava escondido atrás de umas rochas esse tempo todo. A criatura começa a despertar e se levantar, aproximando de um dos que estava bebendo água. O homem então congela de medo vendo aquele bicho enorme se aproximando dele. De tanto medo que ele fica, começa a urinar nas próprias calças.
Os outros somente assistem impotentes quando de repente o rapaz é engolido pela criatura gigante de uma vez só, fazendo com que todos os outros comecem a correrem em desespero para tentarem escapar. O enorme réptil avança furiosamente em direção a eles, pulando diretamente para cima de Hal, que por um triz consegue evitar o ataque do monstro. Uma mulher, porém, prende o pé nas pedras e isso chama a atenção do bicho na hora, que a devora instantaneamente com seus enormes dentes. Mas graças a isso, o restante do grupo consegue escapar da visão da criatura temporariamente. Hal então leva os sobreviventes para a pequena cabana que encontrou anteriormente. Lá sugere a todos que deveriam acampar ali durante aquela noite, pois aparentemente seria o lugar mais seguro, já que o soldado que a construiu parece ter vivido lá por algum tempo. Depois diz ao namorado de sua filha que precisam proteger o perímetro das criaturas hostis. Na manhã seguinte, enquanto todos ainda estão dormindo, Hal decide colher algumas frutas para o pessoal, para que também sua filha tenha o que comer quando acordar. Enquanto isso, em um outro lugar, Feng conseguiu sobreviver ao lado de uma mulher chamada Lick, mas ela parece se importar mais em ficar famosa do que não virar aperitivo de monstros. A garota rapidamente então mostra que não passa de um peso morto, pois ela bestamente conseguiu ficar quase toda coberta com um líquido viscoso que estava em algumas folhas. Depois ela exige que Feng a ajude a se limpar daquilo, mas o dormente parece preferir que ela fique daquele jeito mesmo. O que essas duas antas não percebem é que esse líquido na verdade são de ovos de aranha gigante. Ao mesmo tempo, Lin finalmente acorda e vendo que seu pai não estava lá, tenta sair para encontrá-lo. Porém, rapidamente percebem que eles estão cercados por insetos gigantes dentro de um nevoeiro. Eles então tentam acordar os outros silenciosamente para evitarem de serem notados pelos monstros. Depois eles não têm outra escolha a não ser tentarem sair lentamente da pequena cabana, tentando a todo custo evitar as criaturas. No entanto, seu plano falha rapidamente quando um deles burramente tenta correr para um outro lado, separado do grupo. Ele se choca com a árvore e em seguida percebe que um monte de líquido viscoso cai sobre sua cabeça. No mesmo instante, vê um inseto gigante que o mata na hora. O restante do grupo, vendo isso, percebe que os outros monstros estão agora se movendo em direção a eles, o que os força a fugir desesperadamente enquanto as criaturas os perseguem de perto. Todo aquele alvoroço eventualmente alerta Hal, fazendo com que ele volte imediatamente após ouvir os gritos. Os sobreviventes continuam fugindo das aranhas gigantes correndo pela floresta, quando são rapidamente parados por uma das enormes criaturas que por muito pouco não consegue perfurar Jaya e seu esposo Lee com suas enormes e pontiagudas pernas. Mas felizmente o professor é capaz de distrair a criatura e salvá-los no último instante. Isso faz com que o monstro agora o persiga ferozmente, levando o inseto gigante para longe dos outros. Porém, antes que as pessoas possam pensar em estarem mais tranquilas, eles rapidamente percebem que mais monstros estão vindo, forçando-os a correrem mais fundo, floresta dentro. Os sobreviventes tentam desesperadamente se livrarem dos bichos que chegam e eventualmente acabam conseguindo quando se escondem dentro de uma densa folhagem entre as árvores, esperando lá que os aracnídeos vão embora logo. Quando, para sua surpresa, eles começam a ouvir passos vindo em sua direção, mas logo percebem se tratar de Hal, que, percebendo todos os monstros na área, grita chamando a atenção das criaturas e as leva para longe, dando assim uma chance aos outros de escaparem. Hal corre rapidamente, tentando despistar os monstros, onde acaba voltando para a pequena cabana rústica e lá encontra o professor que já estava escondido. Porém, o que eles não percebem é que já tinha um monstro acima deles para emboscá-los. Os dois tentam esperar até que a área esteja limpa, mas rapidamente são atacados de cima, onde o professor acaba sendo morto, deixando Hal sozinho enquanto a criatura continua a atacá-lo do telhado. Hal tenta lutar, mas não consegue ser páreo para a criatura que o joga contra as paredes da cabana. O monstro então rapidamente tenta arrastá-lo de volta para dentro, mas felizmente Hal consegue se libertar e se afastando, ele joga uma granada na criatura que a explode em pedaços. Enquanto isso, os sobreviventes que conseguiram escapar dos outros monstros tentam atravessar um pequeno riacho. Mas antes que possam chegar ao outro lado, são atacados por um dos crocodilos, deixando-os atordoados de medo. Chen tenta atacar o animal, mas parece ter esquecido de como andar e, caindo bobamente, dá à criatura uma chance perfeita para devorá-lo. Porém, por sorte dele, Hal chega bem na hora e consegue resgatá-lo. O crocodilo se volta contra Hal, mas ele é capaz de evitar o ataque e, como resultado, o animal vai embora. Hal vai em direção aos outros e se reúne com sua filha, prometendo que tudo iria ficar bem. Ao mesmo tempo, Lick, que conseguiu ficar coberta com o líquido das aranhas, finalmente encontrou uma fonte de água junto com Feng. Eles rapidamente então começam a matar a sua sede e começam a se lavar, quando de repente ela percebe que havia algo dentro da água. Mas antes que a garota possa sair, ela é rapidamente abordada por Feng, que quer alguma coisa a mais com ela ali dentro do lago. No entanto, ele é rapidamente rejeitado pela garota e quando os dois estão prestes a sair da água, a mulher subitamente é agarrada na perna pelo animal, que faz com que ela se agarre na perna de Feng. Porém, ele, ao invés de ajudá-la, chuta a garota repetidamente como se ela fosse o crocodilo, permitindo assim que ela seja rapidamente devorada pelo réptil enorme. Do outro lado, os sobreviventes continuam se aventurando pela floresta, e, para surpresa deles, conseguem encontrar um avião caído que provavelmente pertencia aos soldados mortos. Eles então tentam encontrar qualquer equipamento que possam usar. Eventualmente, eles encontram uma metralhadora e um rádio que ainda funcionava. Lin aproveita a chance e pede ajuda imediatamente, dando assim finalmente alguma esperança para todos de que eles ainda podem sobreviver a essa insana jornada. Todos então decidem ir para a praia imediatamente, quando no caminho se deparam com outro sobrevivente que acaba por ser Feng. Embora eles obviamente não confiem nele, não têm escolha a não ser deixá-lo que ele os acompanhe. Hal, porém, avisa Feng para ficar longe de sua filha.
O grupo então eventualmente chega a um grande rio que eles precisam atravessar se quiserem chegarem à praia, mas a mulher grávida não conseguia nadar em sua condição, então a equipe é forçada a ajudá-la construindo uma pequena jangada simples, onde Hal se oferece para nadar na frente e assim já do outro lado ajudar puxando ela para a margem. Depois de chegar ao outro lado já puxando a jangada, os outros começam a nadar também para atravessar o rio. Tudo parece estar indo conforme o planejado, mas rapidamente Hal percebe que algo está terrivelmente errado quando nota o crocodilo gigante aparecendo na superfície. As pessoas então começam a entrar em pânico enquanto nadam desesperadamente por suas vidas, com a enorme criatura indo em direção a eles. Lin consegue atravessar com o namorado enquanto Feng começa a nadar de volta para o outro lado. Li, porém, ainda está dentro da água tentando empurrar sua esposa para o outro lado do rio. E vendo que eles não teriam chance de escapar, ele empurra a esposa para longe enquanto se sacrifica na frente de todos para dar uma chance a ela de escapar. Isso faz com que Jaya grite em lágrimas enquanto o crocodilo se vira para atacá-los novamente. Hal começa a atirar na criatura com a metralhadora que estava na jangada, assim dando aos outros uma chance de correrem. Mas o monstro logo sai da água e os persegue de perto. O grupo então consegue chegar a uma clareira enquanto Hal tenta atrasar o monstro usando sua arma, mas logo é forçado a se esquivar no último momento. O réptil gigante continua perseguindo os outros enquanto eles se dividem em grupos, mas Feng eventualmente cai e Lin, vendo isso, corre de volta para ajudá-lo. Então Feng joga a garota como isca para tentar escapar. Quando ela estava prestes a ser morta, Hal felizmente chega e é capaz de distrair a criatura a tempo atirando continuamente, chamando a atenção do monstro, e assim sua filha consegue escapar. A enxurrada de balas é capaz de ferir um pouco o monstro, perfurando sua pele, mas um dos tiros acidentalmente atinge Feng também e paralisa uma de suas pernas. A criatura, vendo o homem ferido, corre em direção a ele imediatamente, mas também consegue ferir e prender Lin em sua terrível cauda. O monstro se aproxima por trás de Feng, que não consegue escapar e é devorado. Em seguida, segue para um outro lugar, levando consigo Lin presa em sua cauda. A noite logo cai sobre as terras e Hal consegue finalmente rastrear a criatura em uma caverna, onde com ele estavam indo também os sobreviventes restantes. Eles cuidadosamente entram num grande túnel e logo percebem que o crocodilo gigante estava dormindo ao lado de umas rochas. Chen então diz para a mulher voltar para a entrada, mas antes que ela saia, rapidamente vê o corpo de seu marido, que a faz cair em grande choro, isso colocando a vida de todos em perigo, pois quase acorda o monstro gigante. Porém, felizmente, a mulher é capaz de se acalmar a tempo. Hal continua avançando para encontrar sua filha, evitando cuidadosamente acordar o animal enorme. Quando finalmente ele consegue encontrá-la e, por incrível que pareça, ainda estava viva. Hal então logo tenta tirar sua filha dali, mas antes que possam conseguir, Chen percebe que a criatura não estava mais onde viram assim que chegaram. E quando percebem, veem que ela estava bem atrás dele. Chen fica completamente congelado de medo como uma estátua enquanto o monstro se prepara para atacá-lo, não deixando nenhuma outra escolha para Hal a não ser atirar na criatura para salvá-lo. Chen então corre em direção a Lin para tentar levá-la embora da caverna. O monstro então se volta para Hal, fazendo-o correr mais fundo no desconhecido daquela caverna, atraindo o animal. Ele tenta despistar o bicho, se escondendo dentro de túneis menores, enquanto Chen consegue levar sua namorada para a entrada. Lá ele a entrega para Jaya e imediatamente decide voltar para ajudar Hal, que ainda corre tentando escapar do monstro. Ele porém está ficando sem lugares para se esconder enquanto atira continuamente no crocodilo gigante. No entanto, as balas não são muito eficazes e, para piorar, ele fica sem munição no pior momento. Ele então percebe que deixou cair sua granada logo atrás do monstro, quando Jen finalmente consegue chegar aonde ele estava lutando com a criatura. Hal então rapidamente manda que ele encontre a granada antes que o monstro consiga pegá-lo. Chen corre em direção às rochas, procurando desesperadamente a bomba, quando enfim consegue encontrá-la. Ele então corre em direção ao animal e joga o machado contra ele para chamar sua atenção e atraí-lo para longe. Isso dá a Hal a chance de escapar enquanto o jovem é perseguido pela fera. Mas Chen rapidamente consegue jogar a granada em direção ao monstro, que desencadeia uma enorme explosão, sacudindo toda a caverna e causando um grande dano à criatura gigante, que aparentemente morre como resultado. Hal vê isso e fica aliviado, pensando que enfim a criatura morreu. No entanto, antes que possam sair, eles rapidamente percebem que o animal ainda estava vivo. Isso faz com que Hal pegue a espada e role por cima das rochas enquanto o crocodilo corre em direção a ele, que o corta por baixo. O ataque eventualmente é capaz de matar o monstro gigante e Chen corre rapidamente para tirar Hal debaixo da criatura. Por muita sorte, Hal conseguiu sobreviver à batalha e por fim conseguem sair da caverna, se reunindo em seguida com Jaya e Lin. O dia amanhece e eles conseguem chegar até a praia e vários helicópteros podem ser vistos indo em direção a eles para resgatá-los. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!